Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. As coisas de Deus são assim mesmo. Elas são de repente. Aleluia. A gente fala tanto, né, dos nossos irmãos, as igrejas que andam realizando os cultos, né, nas cavernas, pois agora nós estamos percebendo, né, o que significa isto, essas retaliações, né? Mas o Senhor Deus é conosco, amém? E essas coisas têm acontecido, irmãos, para que você possa acreditar, possa crer, tá? Às vezes você fala assim, será que isso vai acontecer? Arrebatamento, né? Mas de repente, tudo pode acontecer. Quem sabe, tá? Pode ser que comece a acontecer tribulações, apertando tribulações, né? Não somente aqui no nosso país. Então vocês estão vendo que para vir uma perseguição, uma proibição, tá? Rapidamente. De forma que nós estamos vendo aí que de repente o mundo todo meio que parou, né? Então você vê que isso não vai ser o acontecimento, ou seja, as profecias de Apocalipse, tá? Ela não vai tardar não, ela há de acontecer, tantas coisas. Aí você poderia dizer assim, mas o inimigo não está sabendo disso tudo? O inimigo não sabia, né, sobre a morte de Jesus na cruz? Sabia. O inimigo não sabe que ele vai ser preso? Né? Ele sabe, tá? O inimigo não sabia que Judas, tá? Judas haveria de trair? Tudo está escrito, tudo está registrado. E Jesus falou assim, olha, isso aconteceu, tá? Judas me traiu, Judas se levantou, isso aconteceu para que como é que fala? Para que se cumprisse as escrituras. Então o que está escrito aqui vai se cumprir, tá? O que está escrito aqui vai se cumprir. Davi esse não é o assunto de hoje não, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar na questão de hoje. Davi houvera profetizado tantos 1000 anos atrás, dizendo assim, né? Davi se inspirou cantando louvores, e ele disse assim, Salmos 41, se não me falha a memória: até o meu próprio amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Estava falando acerca de Judas e acerca de Jesus. Mas o Davi ainda continua dizendo, mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Estava falando sobre Judas. Davi cantando, ele profetizava acerca do que haveria de acontecer na ceia com o Senhor Jesus, ok? Aconteceu, Davi profetizou, ele era um profeta, ele era rei, ele era também um profeta de Deus. Então estava escrito, tantos anos, aconteceu, tá? Se cumpriu, se cumpriu. Então, para que você possa saber que a palavra do Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus falou assim, olha, não vai cair nem um tio nem um jota, que tudo se cumpra, tá? Tudo vai se cumprir, até um tio, um jota, não vai cair desta lei, não vai cair da minha palavra, tudo vai se cumprir. Ou seja, não vai deixar de se cumprir nada, tá? Tudo há de se cumprir, ok? Glória a Deus. Para que você possa ficar tranquilo, se apegar nas coisas que você acha tão negativa, né? Tão absurda, meu Deus, como que vai ser? Mas também nas coisas boas.
porque o Senhor Deus tem promessas para nossas vidas. E eu gostaria que você começasse, tá? Liberar mais o teu coração, o teu entendimento, para que você possa se apegar nos salmos, tá? Eu tenho falado todos os dias, eu vou estar falando desse salmo, tá? Vou estar recitando esse salmo, lendo esse salmo, falando desse salmo, porque esse é o momento de nós vivermos esse salmo. Salmo 91, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vocês estão vendo aí o descanso. Nós precisamos descansar em Deus. Agora está na hora de você tirar esse salmo, né, da parede. Está na hora de nós tirarmos esse salmo da parede e colocarmos dentro do nosso coração, vivê-lo. Amém? Esse é o momento, tá? Olha, presta atenção como que Deus é. Esta questão aqui do número 3, até então, até as 2 semanas atrás, umas semanas atrás, eu não entendi a burufa. Sabe por quê? Porque eu leio, tá? E muitas vezes na preocupação de ler a Bíblia toda, às vezes a gente não examina. Jesus quer que nós examinemos. Aí quando eu fui ver o Salmo 91, versículo 3, que eu lia e não entendia, né? Mas, e ficava por aquilo mesmo. Aí quando eu comecei a meditar, eu falei assim, peraí, né? Vamos ver o que quer dizer isso aqui, né? Aí ele fala assim, o Senhor te livrará do laço, versículo 3, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro, tá? Do laço do passarinheiro, tá? E também aí ele diz, e da peste perniciosa, peste, tá? Perniciosa. Aí eu comecei a ver nos dicionários, comecei a ver no Google, comecei a fazer pesquisa. Peste é pandemia, peste é pandemia. Aí ele fala assim, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, nociva, pandemia nociva, aquilo que mata. Eu falei, está aí a palavra do Senhor. Pandemia nociva, estamos vivendo um momento de peste perniciosa, e a palavra do Senhor diz que nós não vamos, o Senhor nos livrará desta peste perniciosa, ok? Então eu digo para você, está na hora de nós vivermos a palavra de Deus. Agora uma coisa, irmãos, que eu tenho aqui pela humildade, na presença do Senhor, se nós tivéssemos, nós pregadores, tá? Nós homens, nós servos de Deus, pregadores, estivessem batendo mais em cima desses versículos, tá? A igreja do Senhor, o povo de Deus, não se contaminaria ao ponto de nós estarmos vendo aí, né? As pestes entrando nas igrejas, entrando na vida dos irmãos. Não quero ser hipócrita, eu tenho orado por tantos pastores, né, com problemas. Não quero ser hipócrita, não estou julgando meu irmão. Eu poderia também ser mais um, mas preste atenção, quando Deus começa a te levar no raciocínio profundo, então você começa a viver a palavra do Senhor, né? É como uma certa denominação fala revolta, você começa a se revoltar, mas não, eu uso a expressão reivindicar, melhor, né? Fica mais suave. Então você começa a reivindicar a palavra do Senhor, tá? Agora você começa a se indignar, aí sim eu uso também essa palavra. Você começa a se indignar contra essa situação, contra a peste, contra os demônios, os espíritos que vem se aproveitando disto, né? Então, aí você tem que viver, nós precisamos viver. E nós, irmãos, eu tenho visto que certos ministérios estão carentes. A nossa igreja está carente de ousadia, de receber palavra de ousadia, tá? O nosso povo está carente, porque não era, eu volto a dizer, não era para nós estar vivendo esse problema de saúde, não.
estas mortandades dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Não era, meu irmão, não era. Eu bato as minhas mãos, tá? Não estou sendo aqui atrevido. A palavra do Senhor fala sobre o cordeiro que foi imaculado, foi morto, foi sacrificado, o cordeiro pascual, e o sangue foi colocado nos umbrais. E o anjo da morte, quando via o sangue do cordeiro, que foi como o cordeiro pascual, o sangue foi espargido nas portas, o anjo passou, e todas as portas em que o anjo da morte via o sangue, ele passava. E ele foi até o Egito. Ele não foi direto para o Egito, ele passou em todas as cidades do Egito. Ele não foi somente aonde estava o que é a terra de Gósen, era onde o povo de Deus havia se multiplicado, tá? Ele estava em parte diferente. É como um estado, um estado, outro no estado. Então, quando ia procurar saber, o faraó ia procurar saber se a praga que vinha sobre o povo no meio dos egípcios se contaminava também, se o povo de Israel participava ou sofria da mesma praga, e não tinha nenhum problema lá entre o povo de Israel. A praga vinha somente no Egito, destruindo somente o Egito, tá? Então, nós precisamos, está na hora de nós colocarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Não estou dando aqui sermão, não estou dando aqui um brado de alerta, amém? Um brado de alerta, aleluia, um brado de alerta, tá? Eu não sei, mas pode ser que após tudo isso que está acontecendo, pode ser que as coisas comecem a se apertar, tá? Não sei. Mas uma coisa eu sei, se começar a vir se cumprindo a palavra do Senhor, os livros de Apocalipse, as profecias começar a se cumprir, pode saber que Jesus está às portas, tá? Pode saber que Jesus está às portas, porque em meio à tribulação, no início da tribulação, uns pregam que no início da tribulação Jesus vai arrebatar a sua igreja. Outros falam que no meio da tribulação Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Tá? Cada um prega, tem um entendimento de forma, como é que fala? Particular. Então nós sabemos que quando começar a apertar, aí você vai ver, Jesus Cristo está realmente às portas, ok? E a palavra do Senhor diz, quando Ele vier, porventura achará fé na terra? Será que achará fé na terra com esse aperto, com essa tribulação, com essas perseguições todas? Será que haverá fé na terra? Mas por causa dos seus escolhidos, o Senhor Deus tem abreviado. Abreviar, ser breve, tá? Tornar-se breve. O Senhor virá, breve virá. O Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos à nossa pregação de hoje, por incrível que pareça, né? Vamos à nossa pregação de hoje. Abra a sua Bíblia. Eu estava dando só essa palhinha, né? Vamos ver. Hoje nós vamos falar sobre Páscoa. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei para a pastora Quitéria, é o livro de Deuteronômio. Pedi para ela colocar aí 21. Eu prefiro ficar sem, para desocupar aqui as minhas mãos. Deuteronômio, capítulo 21. Encontraram? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto livro da Bíblia. Capítulo 21, versículo 22. O que diz aí o texto em negrito? O quê? Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Vamos lá, só a pastora Quitéria. Vamos lá, quem mais aí? Os
cadáveres serão tirados do cativo. Isso, participe, tá? Isso. Que os irmãos participem, porque isso também me incentiva, tá? Os cadáveres serão tirados do Cativo. Tá. Então, quando também em alguém houver pecado digno de juízo, de morte, e haja de morrer, e o pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no meio, né, ou no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus, o que? Te dá em herança. Ok? Preste atenção, vamos fazer aqui algumas análises, tá? Então, essa aqui era a lei que Deus havia dado a Moisés, escrever e ler para o povo. O povo estava ciente disso, tá? Lei é lei, irmãos. Preste atenção, hoje nós estamos no tempo da graça, tá? Hoje a palavra do Senhor, tá? Nos traz Jesus. Jesus é o que estamos vendo um tempo da graça em Cristo Jesus. Momento que abriu-se o leque, tá? Para todo aquele que estiver em pecado, possas abrir o coração e se converter a Cristo, viver uma vida em Cristo Jesus, para Deus o nosso Senhor. Amém? Então, naquele tempo da lei, tá? Deus decretou a lei para o seu povo. Quando o povo houvera de fazer, de cair em algum erro digno de juízo, digno de morte, tal conforme o povo de Deus foi tirado do Egito, se santificou, matou o cordeiro, comeram aquela coisa e saíram santificados, tá? Então, mas no momento que o povo chegou a 3 meses depois, irmãos, de ter ouvido os 10 mandamentos, tá? Quando Deus citava os 10 mandamentos, editava, e ao mesmo tempo escrevendo nas tábuas, tá? Havia um clarão, fumaça, fogo, tá? E o povo estava ao pé do monte, e Moisés lá junto ao monte. Então vinha aquelas palavras, não matarás, e tudo mais, né? Os 10 mandamentos, e vinha escrita aquela coisa toda. O povo se afastou, porque não aguentava, tá? Aquela voz, a voz de Deus, a voz possante. Deus fez aquilo para mostrar que existe um Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, em que esse povo era filho da promessa. Amém? Então, sendo filho da promessa, agora aquele povo era povo de Deus, povo santo. Adorai somente ao Senhor. E quando o povo começou a adorar outros deuses, todos que adoraram o bezerro de ouro, tá? Todos eles foram mortos. Deus mandou decretar, né, que fossem mortos. Mas como, né, e como colocar todo aquele povo, tá, em madeiro, então aquele povo foram mortos e foram enterrados ali no deserto. Presta atenção. Então assim dá-se a lei, tá? Todo aquele que viesse pecar diante do Senhor, tá? Pecado digno de morte, tá? E eles seriam então malditos, tá? Eram considerados malditos. Vamos ver aqui, pastora, por favor. Abre aí no livro aí no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 27. Algumas maldições. Vamos lá. 27. Glória a Deus.
A partir do 11? Pode ler algumas maldições aí, por favor. São muitas maldições, né? Vamos lá? Eu escrevi aqui, mas eu estou meio que... Vamos lá? A partir do versículo 11 fala sobre as maldições que serão lançadas no Monte Ebal. Pode ler algumas, por favor. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Simeão, Levi, e Judá, Issacar, José e Benjamim. Estes estarão para amaldiçoar. Pode sobre ler. o monte Ebal. A maldição, vai. 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, e abominação ao Senhor, obra das mãos do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Agora, 7. Você leu o 15 Eu li o 15 e 16. e o 16, né? 21. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Era digno de morte, tá? E se fosse o caso, seria também pregado numa cruz. Vai. 22. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. Então vai, 24. Para terminar, só algumas coisas sobre pecado que o povo se tornava assim maldito e digno também de cruz. Ok? 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E também tem aquele maldito que colocar tropeço, tá, no caminho do cego, tá? Então essas maldições, irmãos, eram coisas em que para Deus eram coisas gravíssimas. Por quê? Porque Deus estava ali tratando assim um povo, uma nação, um povo santo. Presta atenção. Todo aquele povo de Canaã que viveu ali, eles praticavam todas essas iniquidades, essas maldades. Então Deus estava entrando, preste atenção, para que você não fique, tá? Como que Deus manda matar assim. Presta atenção, Deus entrou ali em juízo, tá? Deus entrou ali com aquele povo, o povo de Israel, tá? E Deus fez juízo àquele povo que estava ali. Aquele povo era um povo pecador, era um povo idólatra, é um povo que queimava seus filhos, um povo que feiticeiro e tudo mais, servia a outros deuses, tá? Era um povo que o Senhor Deus haveria de rasgar do mapa, tirar do mapa, até porque aquele povo ali era da descendência do filho de Noé. Noé teve o terceiro filho de Noé, o mais novo, quando viu a nudez do seu pai. Então, quando seu pai descobriu que ele tinha visto a nudez, então ele amaldiçoou o filho, tá? Amaldiçoou os seus netos. Por que ele não amaldiçoou o filho em que o viu e saiu comentando para todos? Porque Deus houvera abençoado aqueles 3 jovens, tá? Porque Deus falou: olha, de vocês eu vou povoar a terra. Então Noé não poderia amaldiçoar aquilo que Deus houvera amaldiçoar. Então Deus abençoar. Então Noé abençoou o neto. E esse neto, Canaã, ele se tornou ali, se multiplicou em Canaã. Então esse em que o Noé houvera amaldiçoado, se tornou maldito para sempre. E foi esta terra que o Senhor Deus deu. Amém? Porque eles estavam inflamados em pecado. Deus falou para Abraão: Abraão, esse povo, você está vivendo numa terra que o povo é maldito, tá? Mas ainda, a medida do pecado desse povo ainda não subiu as minhas narinas. Mas por 40 anos, ou 400 anos, o teu povo, os teus filhos vai possuir esta terra.
E 430 anos depois, ele sai do Egito e começa a possuir a terra, destruindo todos aqueles que eram malditos de Deus. Deus entrou ali com juízo. Amém? Agora, o povo de Deus que houvera recebido no deserto por boca de Moisés, tá? As leis e também a maldição, não tinha nada que fazer o mesmo, porque aqueles que entrassem na terra, que Deus estava entrando em juízo, matando, destruindo, exterminando com aquela geração, para colocar o seu povo, os seus filhos, não tinha nada que praticar as mesmas obras. E os povos de Deus que praticavam as mesmas obras, se tornavam malditos, igual o povo de Canaã. Por isso tinha as leis e Deus mandava matar. Então, houve o momento que na lei, tá? E aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito de Deus. Amém? Aí a história de Jesus começa. Porque quando o povo de Deus, o povo de Israel, quando pecava, tá? Quando pecava, ele sangrava o cordeiro, e ele se purificava no sangue do cordeiro. Eles comiam a carne do cordeiro, e o sangue servia para a purificação. Eles estavam quites diante do Senhor. Amém? O tempo foi passando e vai passando. Jesus não houvera ainda morrido. Tá? Jesus haveria de sair daquele povo, tá? E o Jacó teve 12 filhos, e o quarto filho, um desses 12 filhos, o quarto filho chamava-se Judá. Judá quer dizer louvor. Judeu é derivado de Judá, ok? Está dando para entender? Judas é derivado de Judá. Então as pessoas falam que Judas, tá? por ele ter feito o que ele fez, as pessoas acham que os judeus são tudo traidor, são tudo isso, aquilo outro, por causa de Judas. Mas Judas é derivado de louvor, ok? Está dando para entender? Os irmãos estão entendendo? Amém ou não amém? Amém. Então presta atenção. Então, o povo de Deus recebe esta orientação, esta proibição, tá? Vocês não podem se deitar com animais, vocês não podem fazer isso, aquilo, outro, né? Vocês não podem, entre família, entre mães e pais, vocês não podem ter um relacionamento íntimo, porque todo esse povo fez tudo isso, e eu estou entrando com justiça, com juízo, estou destruindo esta nação para colocar vocês, e vocês não fazem o mesmo. Mas o Senhor então deixou a lei. E quando o povo de Deus cometia os mesmos pecados, eles eram mortos. Ok? Eles eram mortos, eles eram julgados. Então, presta atenção. E quando quando pela lei, alguém que se encontrava em pecado, no lugar em maldição, então presta atenção. Esse maldito, tanto morto também por pedra, como colocando numa cruz, o que haveria de acontecer? Esse maldito, tá? Esse morto, teria que ser sepultado quanto mais rápido. Não poderia passar de um dia para o outro, para que a terra não viesse ser inflamada, para que a terra também não viesse ser contaminada. Deu para entender, irmãos? Amém? Está dando para entender, os irmãos? Amém. Presta atenção, porque eu tenho que entrar em várias questões aqui, e eu tenho que ter direção de Deus para que você possa entender, para que eu não venha misturar tudo, que você possa entender. Nós vamos chegar lá. Esse Cristo, tá? Então, daqui a pouco nós vamos entrar na questão do Cristo. Então presta atenção. Vou ler aqui de novo, né? Versículo 22. Pastora, leia para mim, por favor, repetindo a mensagem, repetindo o texto. 22, por favor. 21, 22. 21 e versículo 22. Isso. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, se tornou maldito, fez algo e se tornou maldito. Continue. e haja de morrer,
e o pendurares no e madeiro, o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. O pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Tá vendo? Tá vendo? Assim não vai contaminar, tá? A terra, porque Deus estava entrando com juízo e santificando aquela terra ali de Canaã, tá? O povo fazia tantas coisas, tá? Tudo fora dos padrões, tá? De uma nação santa, uma nação que buscasse ao Senhor. O povo fez tudo diferente, tá? Volto a dizer, Deus falou assim, olha, a medida do pecado ainda não subiu até as minhas narinas, mas eu vou dar tempo, Abraão, tá? Aí Deus falou assim, olha, vai ser 400 anos, eu vou esperar esse povo se multiplicar, ver até onde isso vai dar. Durou-se 400 anos e 430 anos, o povo começa então a sair do Egito. Pelo menos eles já saíram do Egito, e até chegar à terra prometida, mais 400 anos do Egito até a Canaã, né? Então ficou aí um prazo quase 500 anos. Só isso aí o povo de Deus existe, né? Então vamos lá. Agora presta atenção. Versículo, vamos ver aqui. Haveria de matar um cordeiro. Vamos ver aqui sobre a Páscoa. Haveria de se matar um cordeiro, tá? Haveria de se matar animais para a purificação dos seus pecados. Aqueles que pecavam diante do Senhor, pecado pacífico, não digno de ser levado à maldição, tá? Então eles recebiam, eles sangravam o cordeiro e eram purificados, eram liberados, eles eram perdoados diante do Senhor pelo sangue desse cordeiro. E iam matando o cordeiro, e passa ano, e 1 ano, e 1000 anos, e o tempo vai passando. Pois bem, o povo de Israel já estava totalmente afastado das leis de Deus, né? Corrupção entre os sacerdotes, tá? Corrupção, um monte de problemas religiosamente falando. Aí vem Jesus com reconquistar o seu povo, nos trazendo um novo mandamento, cumprindo a lei e trazendo um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Amém? Está dando para entender? E ele foi ensinando as leis do Senhor, ensinando e falando e praticando o bem, perdoando a mulher que foi lhe trazida no fragante, e ele liberou aquela mulher, liberou perdão. Aqueles que haviam de apedrejar aquela mulher, eles foram saindo, porque Jesus falou, se alguém entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre ela. Mas a lei fala que devemos lançar pedra, tá? Mas agora Cristo veio para perdoar. Amém? Glória a Deus, ele veio como Cordeiro de Deus para perdoar. A todos quantos se aproximarem de Jesus, se arrependerem, Jesus veio para nos perdoar, para nos oferecer perdão. Agora era necessário que ele morresse no lugar daquela mulher pecadora. Era necessário que ele morresse no lugar daquela nação. Então ele morre, ele assume o lugar do Cordeiro. Segundo a lei, ele assume o lugar do Cordeiro, ele derrama seu sangue, e ele é cravado na cruz, símbolo de maldição. Ele se fez maldito pela sua nação, e de repente o povo de Deus rejeita Jesus, e agora Jesus, a palavra do Senhor, ela começa a entrar
em todas as nações, para se cumprir a palavra que o Senhor Deus houvera dito para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E esta bênção, esta promessa tem chegado a você através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Então agora ele se fez maldito, porque ele liberou perdão. Aquela mulher era digna de ser apedrejada, tá? Era um tipo de maldição que ela cometeu. Não poderia haver esse tipo de pecado em Israel. Então aquela mulher seria apedrejada, porque a lei mandava. Mas Jesus Cristo, ao invés de mandar matar, conforme diz a lei, então ele libera aquela mulher. Mas só que ele libera aquela mulher de não morrer. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus e ele haveria de morrer no lugar daquela mulher. Amém? Está dando para entender? Ele é o Cordeiro, aquele Cordeiro que de repente uma pessoa caindo na maldição, irmão, praticando maldição em Israel, seria apedrejada ou seria levado numa cruz. Agora Jesus vem, ele cumpre a lei, ele se põe no lugar daquele Cordeiro, ele morre por aquela mulher, ele toma sobre si a maldição daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher maldita. Nós éramos malditos. Quanto tempo nesse mundo pecando, fazendo tantas coisas erradas, mas Cristo, ele é o nosso Cordeiro e ele assume o lugar do Cordeiro Pascual, porque Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Vamos ver isso aqui no livro de Coríntios. Abra aí para mim, pastora, por favor, leia para mim. Eu vou pedir às irmãs também para... Qual capítulo? Qual? Primeiro, segundo? Primeiro Coríntios, pode ser a irmã Adriana. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo? O versículo 7. Só esse, por favor. 5, 7. Versículo 7. Pode ler. Os irmãos vão acompanhando para que você possa entender a palavra do Senhor. Pode ler, por favor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Foi sacrificado por quem? Por nós. Por nós. Mas a palavra do Senhor diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, da velha vida, do velho jeito de viver no mundo. Alimpai-vos, pois, tá? Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Fermento quer dizer pecado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Sacrificado por nós. Ele se sacrificou por nós, ok? Não há mais, presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Todo tipo de maldição que o seu pai lançou sobre a tua vida, porque você não vai dar para nada, você não vai ser um Zé Ninguém, e você vai ser, olha, que nem a sua tia, tá? Você vai ser burra, você vai ser aquilo outro, e um monte de praga. Irmãos, quantas vezes, tá? Não quero aqui colocar a igreja em xeque, mas muitas vezes a gente fala coisa, até mesmo depois de evangelho. Se a gente não vigiar de falar tantas coisas contra o nosso filho, Então, todo tipo de maldição sem causa, ela não vai fazer nenhum efeito na tua vida. Amém. Amém ou não amém? Porque Cristo já levou, ele pagou o preço, ele morreu no teu lugar, ele tomou sobre ele todas as tuas maldições, as maldições que você praticou e que te enviaram
né, te chamando de maldito e te jogando praga e tudo mais, ok? Está dando para entender? Então você está isento. Está isento. Pode hoje, amanhã, depois da manhã, seja lá o dia que for, se alguém lançar maldição contra a tua vida, epa, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E diz a palavra do Senhor: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, meu irmão. Você não deve mais nada. A cédula do pecado contra ti, ela foi rasgada. Você não deve mais nada a Satanás, ao inferno. Você não deve mais nada a ninguém, porque Cristo te resgatou. Aleluia. Você é salvo em Cristo Jesus. E aí, quando alguém insinua contra a tua vida, Romanos capítulo 8, vamos ver. É bom conhecer a palavra do Senhor, meu irmão, porque isso aqui é um escudo. Aleluia. Quando fala lá, que diremos, pois? Quem nos livrará, né, a morte? Vamos 31. lá. É 8. 8:31. 31, vamos lá, vamos ver aqui bem em cima. E 31 que eu não estou enxergando mais nada. Cadê? 31, aqui. Tá, vamos lá, vamos ver aqui o 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. Quem é, irmão, que vai intentar acusação contra você? Hein? Você pode até vacilar. Você pode até, puxa vida, eu causei um erro aqui, né? Mas olha, ninguém pode intentar acusação contra você. Tá? Porque você tem compromisso com Deus, você é de Deus. Se alguém tiver de te punir, quem vai te punir é Deus. Não deixa poucas palavras, tá, te acusar, não, porque você é de Deus, você pertence a Deus. Deus é contigo, Deus é conosco. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos o quê? Responde para mim. É Deus quem os o quê? Justifica. É o Senhor quem nos justifica. Quem o quê? Os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também o quê? Intercede. É bom você conhecer esta palavra. Deus, Jesus está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Meu Deus do céu, pastor, ora por mim, pastor, porque está acontecendo isso, aquilo, outro. Saiba, meu irmão, que Jesus está intercedendo por aquele que você está pedindo oração. Amém ou não amém? O que nós estamos fazendo aqui é só para cumprir o nosso ministério, porque Cristo é que faz através das nossas vidas. Por isso, quando você orar, ore com fé, porque Cristo intercede por nós. Amém. Aleluia. Meu irmão, se nós pregássemos a palavra do Senhor como ela é, eu volto a dizer, não haveria tanta morte no meio do povo de Deus. Ok? Dá para entender? Eu não estou sendo injusto, mas pastor, morreu fulano de tal, e aquele irmão, e aquela irmã, e o pastor. Meu irmão, cuida da tua fé. Receba a palavra de Deus no coração e faça a diferença em nome de Jesus. Amém? Porque você vê, morre ali, aí você fala assim, estou esperando chegar a minha vez. Olha como a coisa negativa leva, te tira do foco das promessas do Senhor. As promessas do Senhor acabam ficando vazia. Está vazia. Tem promessa? Tem. Tem bênção? Tem. Tem saúde? Tem. Tem louvor? Tem. Tem oração pelos enfermos, os enfermos são curados? Tem! E aí? E aí? Precisa
A palavra do Senhor precisa ser pregada com entendimento, porque tem momento que olha, quando eu era novo, convertido a início, eu não era nem batizado nas águas. E de início, terminou o culto, não sei se foi num sábado ou numa sexta-feira, eu frequentava a igreja todos os dias, segunda a segunda, tá? E dia de domingo era 2 cultos, porque era o culto da manhã e o culto da noite. E eu já ficava logo direto, em jejum e oração, entregava meu jejum lá para as 3 horas. Eu sempre fui doido esse negócio de jejum. Então, aí, num momento daquele, numa sexta-feira, não era ainda, já estava começando ainda. Aí bateram na nossa porta, olha, a fulana de tal que mora aqui nessa rua, ela falou que hoje ela não quer passar dessa noite, ela quer entregar a vida para Jesus. Ela não quer passar essa noite sem entregar a vida para Jesus. Manda alguém lá, um pastor lá, por favor, fazer oração para minha tia, não sei quem foi lá, que eu nem vi a hora. Aí vamos lá. Aí ela falou assim, só tinha eu lá naquele momento ali, vamos lá, irmão e uma irmã missionária. Aí vamos lá, batemos, subimos no apartamento, fomos tal. Aquela missionária tinha um dom tão maravilhoso. E ali eu como novo convertido, orou é bênção, né? É cura na certa. Aí ela começou a orar e tal, aquela coisa toda. Mas por fim, depois da oração, ela falou assim, Deus vai levar, é câncer, e Deus vai levar, né? Aí me preparou, tudo bem, e elas fizemos a oração ali, você quer se reconciliar? Eu quero me reconciliar. Eu chamei, pedi para que alguém viesse aqui, porque eu não quero passar de hoje, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para Jesus. E voltou naquela noite, e na noite seguinte, se não me falha a memória, eu sei que dentro de 24 horas, aquela mulher parte para Cristo. Amém? Então eu acredito o seguinte, na hora certa, no momento certo, Deus prepara e leva. Tá? Mas quando se diz assim, pandemia, tá? O Senhor Deus te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa, da pandemia perniciosa. A coisa tem que mudar de figura, irmãos. Amém ou não amém? Precisa mudar, nós precisamos saber que o Senhor é Deus. É a palavra do Senhor, o Deus é, o Deus não é. Conforme muitos pregam, né? Você conhece aí, tá? O Deus é, o Deus não é. Foi isso que Elias fez. Chamou todo mundo lá no monte, o quê? Monte Carmelo, né? E Deus falou, Elias, chama Acabe, chama o povo, tá? Faça um desafio. E Elias fez conforme Deus orientou. Elias estava sumido, estava escondido, porque Acabe queria matar Elias. E procurando Elias, ia na Síria, ia em todos os lugares. Elias está aí, o profeta? Não, mas vocês juram que ele não está aí, o Elias? Não, Elias não está aqui não. E ele fazia jurar, o rei fazia jurar. Se vocês não estão escondendo o Elias, é o profeta. Se estiver aí, manda para cá que eu vou matar aqui. E procurava Elias para um lado, Elias para o outro, e ele estava escondido. E Elias vai, multiplica pão e água, pão, como é que fala? Farinha e azeite para a mulher viúva, e fica ali vivendo com a mulher viúva até que a seca termina. Antes Elias bebeu água do ribeiro, e os corvos vinham e trazia pão, né? Pão e quê? Pão e água. Carne e comida, né? E ele bebia água do ribeiro. O ribeiro secou, agora ele ia sair daqui e vai lá para Sarepta de Sidom, e eu tenho lá uma mulher que vai te sustentar, uma viúva. Ele fica ali, vai, e aquele momento Deus manda, agora volta para Israel, chama o povo, faz um desafio que eu vou mandar água, eu vou abrir o céu, 3 anos e 6 meses, chamou Acabe falou, você aqui, e Acabe, nós temos aqui uma palavra, um desafio, e Acabe perdeu a vontade de matá-lo, porque Deus estava no negócio. Amém? Amém. Vamos lá para o monte, vamos levar o povo. Quantos profetas você tem aí, Acabe? 850, entre de Baal e Azera. Leva todo mundo para o monte. 850, vamos lá, vamos levar o povo de Israel. Todos que querem subir, vamos.
e foi aquela nuvem de gente, né? Faz aí, vamos ver qual é o desafio. Faz aí o altar, coloca aí o bezerro, tá? Sangra o bezerro, deixa aí, quem vai responder com fogo ao Senhor. E eles prepararam lá. E os profetas de Baal começaram de manhã até a tarde, e vai, e Baal, e tal. E Elias começa a zombar, grita mais, pode ser que ele esteja tentando uma viagem, ou esteja dormindo, e o povo gritando, e Baal, e se rasgando, aquela coisa toda. E termina o momento deles clamarem nada. E Elias vai e conserta o altar e ora, dobra o joelho e fala: Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus em Israel. E quando ele começa a falar, a orar ao Senhor, daqui a pouco vem o fogo do céu, uma bola de fogo, começa a lamber aquilo tudo. E o povo de Israel começa a se dizer assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Então está na hora, meu irmão, de você saber que o Deus que você serve. Eu sei que Deus já levantou paralítico e Lázaro 4 dias e cego e tudo mais, aquela coisa toda. Elias também ressuscitou, né? O filho da viúva, o filho da viúva, né? E o outro sucessor de Elias, né? Fez 14 milagres, sinais e maravilhas, tudo mais, né? Eu sei de tudo isto, e Sansão, né? Fez aquela coisa toda e tudo mais. Eu sei a história bonita, e Deus existe, Deus é maravilhoso, e Deus escreveu nas tábuas de pedra, nós sabemos tudo isso. Mas está na hora de nós vivermos a palavra do Senhor. Aleluia. Colocar esta palavra no nosso coração. Diz Davi: escondi a tua palavra em meu coração para que eu não pecar contra ti. Ok? Glória a Deus. O tempo está passando, irmãos, a gente vai falando, Deus vai movimentando, e se deixar a gente faz até vigília. Mas vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos tratar da ceia.